Bem, meus amores, vamos continuar então, gente, gráficos do movimento uniformemente variado. Lembrando, duas observações, o gráfico não diz a forma da trajetória. Esses gráficos de movimento retilíneo e movimento curvilíneo são idênticos. Então você olhando o gráfico, você não pode afirmar se o movimento é retilíneo ou curvilíneo. Tanto que a gente vai fazer isso aqui de novo quando mostrar em movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado, gente. Agora, nossa função a ser descrita pelo gráfico é o tal do sorvetão. Lembra, gente? Função horária dos espaços. Esta é uma função matemática que não é de primeiro grau. Então, ela não vai fornecer uma reta no gráfico. Essa função aqui vai ser uma parábola, pessoal. E essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou pode ter concavidade voltada para baixo, pessoal. Quem vai determinar se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo, gente, era o nosso termo A. Lembra que uma função de segundo grau é ax² mais bx mais c. Esse termo A aqui, pessoal, é a nossa aceleração dividido por 2. Muito atenção a isso, hein? Esse termo A é a nossa aceleração dividido por 2, gente. O sinal da aceleração, metade dela, né, dividido por 2, é que vai fornecer se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Então, pegou uma equação, o sorvetão, que tem o sinal da aceleração positivo, ó, vamos colocar aqui, gente, o sinal da aceleração, trocar de canetão, o sinal da aceleração positivo, maior que zero, eu gosto de pensar que isso é uma carinha feliz, gente. Essa concavidade aí é voltada para cima, carinha feliz. Extrapolei no sorriso, né? Tá muito alegre. Vamos lá. Então, já caso ao contrário, se a aceleração for negativa, pessoal, nós temos uma carinha triste. Ou seja, parábola com concavidade voltada para baixo. Essa, então, são as duas situações que nós vamos estudar, os dois gráficos envolvendo a mesma fórmula. Dependendo do sinal da aceleração, concavidade para cima, carinha feliz, ou, dependendo do sinal negativo, carinha triste, concavidade voltada para baixo. Mas aqui, gente, eu quero que vocês reparem a seguinte coisa. Existe um propósito muito importante para o vértice dessa parábola. Olha como, gente. Não gostei da carinha feliz. Existe um propósito, um dado muito importante para o vértice dessas parábolas, pessoal. Esse vértice aqui, ó, é um dado físico muito importante para nós, tá? Esse vértice aqui. Por que ele é importante, Marcos? Repara, gente. Existe uma posição num determinado tempo, vai passando o tempo, o que vai acontecendo com os espaços? O valor dos espaços vai diminuindo, 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 até chegar nesse ponto. Mas a partir desse ponto, o valor dos espaços começa a aumentar. Ah, então ele está indo para o lado negativo, 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 para... E depois ele começa a ir para o lado positivo, positivo, positivo. O vértice da parábola é o instante em que inverte o movimento. E para inverter o movimento, pessoal, qual é o sinal da velocidade? Qual é o valor da velocidade? É zero. Então, toda vez que você pegar uma parábola que envolvendo o gráfico espaço por tempo, o vértice é o instante em que a velocidade é nula, pessoal. Ou seja, ele inverte o sentido de movimento. Agora, nós temos como mesmo objetivo na função horária da velocidade, nós classificamos o movimento. Aqui também é o mesmo raciocínio. Vamos nessa, gente? Vamos fazer muito colorido aqui, tá? Para que vocês entendam.
Se ele está indo, pessoal, para o lado negativo, ó, o espaço está diminuindo, né? Sei lá, imagina o valor 50, 40, 30, 20. Ele está diminuindo esse pedaço aqui, ó, que eu estou fazendo em preto. Ou seja, ele está indo, pessoal, para o lado negativo da orientação da trajetória. Está diminuindo as posições. Isso quer dizer que aqui, a parte em preto, a nossa velocidade é negativa. Já o outro pedaço, gente, que eu vou fazer em azul, ele está indo para qual lado, gente? Para o lado positivo da orientação da trajetória. Ó, os espaços, os valores de espaço estão aumentando. Então aqui a velocidade é positiva. No meio a velocidade é zero, né? Caso contrário do que acontece ali. Reparem aqui, pessoal. Nessa situação, ele está se deslocando para o lado positivo da orientação da trajetória. Se ele está indo para o lado positivo, a nossa velocidade, nesse pedacinho azul, é positiva. Chegou no meio, parou no vértice da parábola. É o movimento, é o instante em que ocorre a inversão do sentido de movimento. E depois, gente? Depois ele vai indo para o lado negativo da orientação da trajetória. Se ele está se dirigindo para o lado negativo, a velocidade é negativa. Eu já sei os sinais da velocidade. Sendo assim, eu posso classificar em progressivo ou retrógrado, gente. Velocidade negativa, gente. O movimento é retrógrado. Nesse primeiro pedaço aqui, o movimento é retrógrado. Gente, eu vou fazer em preto para não confundir, né? Então, esse primeiro pedaço, onde a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Onde mais a velocidade é negativa? No segundo pedaço desse gráfico, o movimento é retrógrado. Já o segundo pedaço desse primeiro gráfico, a velocidade é positiva. Temos que o movimento é progressivo. O primeiro pedaço desse segundo gráfico também temos movimento progressivo. E agora a gente vai comparar o sinal da velocidade com o da aceleração, gente, e ver se o movimento é acelerado ou retardado. Carinha feliz, independente se é de um lado ou do outro. Carinha triste, independente se é de um lado ou do outro. Velocidade muda de sinal em cada pedaço, mas a aceleração não, gente. A aceleração é constante. Então, se a aceleração nos dois pedaços aqui é positiva, nós podemos classificar olhando, ó. No primeiro pedaço, velocidade negativa e aceleração positiva. Dizemos que o movimento é retrógrado e retardado. Já no segundo pedaço, velocidade positiva e aceleração constante, também positiva, ele é acelerado. Agora, se a concavidade for voltada para baixo, primeiro pedaço desse gráfico, velocidade positiva e aceleração negativa. Tem sinais opostos. Então, ele é progressivo e retardado. E o segundo pedaço, velocidade negativa e aceleração também negativa, dizemos que ele é retrógrado e acelerado. Belezinha, pessoal? Gente, existe uma situação um pouquinho mais pesada, né? Dificilmente é cobrado isso aqui porque precisa de uma habilidade um pouquinho maior. Esse gráfico é espaço por tempo.
A tangente do ângulo de inclinação em um determinado ponto desse gráfico fornece a velocidade. É um negocinho um pouquinho mais complexo, né? Mais cobrado em específica. Quando faz prova de vestibular específica, eles cobram. Por exemplo, qual é a velocidade, fazer em azul, nesse instante de tempo, gente? Ó, a velocidade do móvel nesse instante de tempo. Ou nesse instante de tempo aqui. Para descobrir isso, nós temos que fazer uma bruxaria matemática. Traçar uma reta tangente àquele ponto, pessoal. Ó, tá vendo? É a velocidade exatamente, porque a velocidade não vai variando de acordo com o tempo. Então, qual é a velocidade exatamente num tempo bem específico? Aí, deixa eu apagar aqui. Para descobrir a velocidade, que a velocidade é zero, nesse ponto, nós imaginamos uma reta assim, pessoal, ó. Uma reta tangente a esse ponto. Uma reta que passa tangenciando exatamente aquele ponto. Tá vendo, ó? Exatamente o ponto desejado, ou seja, no instante de tempo. E a tangente de inclinação dessa reta, vou colocar a tangente de alfa, vai dar a nossa velocidade. Ah, Marcos, e se ele quisesse aqui saber a velocidade no instante de tempo aqui, ó. Opa, deixa eu fazer azul aqui. Qual é a velocidade exatamente nesse T' aqui? T1, aqui T2. Nós íamos traçar a tangente. E a tangente desse ângulo não é velocidade negativa, pessoal? Ó, porque o ângulo é esse aqui, tá? Um alfa 1, aqui é alfa 2. É assim que descobre a velocidade num instante só. Ah, qual que é a velocidade exatamente no T1? Traça uma reta e a tangente desse ângulo dá a velocidade ali. Gente, exercícios de nível mais hard, tá? Nada impede que possa aparecer, mas se aparecer você já tem uma noção. É traçando uma tangente exatamente naquele tempo e vendo o ângulo. Aqui, pessoal, nós íamos traçar uma tangente, ó, lambendo esse ponto aqui, e o ângulo de inclinação aqui, opa, ia dar a nossa velocidade. Rapaz, que susto que eu levei agora com esse caretão. Bem, gente, e assim nós finalizamos o gráfico da função horária dos espaços. A última equação que falta fornecer gráfico é pouco cobrado o gráfico de Torricelli. Mas você pode ser pego de surpresa. Vamos colocar aqui gráfico, então, da função da equação horária de Torricelli. Equação de Torricelli. Por incrível que pareça, gente, a equação de Torricelli é uma função de primeiro grau, gente. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente é induzido a pensar que quando tem um termo quadrado na equação, ela é uma função de segundo grau. Não é assim, pessoal. Não é bem assim. Essa equação de Torricelli é dado como uma função de primeiro grau. Y igual a B mais AX. No gráfico, são dois gráficos possíveis, tá, gente? São dois gráficos possíveis só na equação de Torricelli. Quem vai no eixo X é o ΔS. Então, o ΔS vai no eixo X. Quem vai no eixo Y é V ao quadrado, gente. É a velocidade ao quadrado na equação de Torricelli. É isso que pega todo mundo no contrapé. O coeficiente linear de reta, ou seja, o ponto onde a reta intercepta o eixo Y,
É a velocidade inicial, mas já elevada ao quadrado. Então, se a velocidade inicial for 2, elevado ao quadrado é 4. Então, seria o 4 aqui, ó. Essa é a única, são as duas únicas possibilidades. Ou a reta é aqui, voltada para baixo. Só tem no primeiro quadrante, tá, pessoal? Ou a reta é voltada para cima. São as duas situações possíveis só. Não tem outro quadrante, gente. Ó, essa aqui é a velocidade inicial ao quadrado. Aqui já é a velocidade inicial elevada ao quadrado. Como velocidade, tanto positiva ou negativa, mas se for elevada ao quadrado, ela sempre sai com qual sinal, gente? Positivo. Então é por isso que só existe aonde, pessoal? Nesse primeiro quadrante do gráfico. Não vai ter essa reta aqui embaixo, essa reta aqui embaixo. Não tem. É só de primeiro, só nesse quadrante positivo. Aqui a aceleração é negativa. E aqui a aceleração é positiva, gente. Não podemos classificar esse movimento em retrógrado. Por que não pode falar que ele é retrógrado, pessoal? Porque mesmo a velocidade inicial sendo negativa, elevado ao quadrado vai ser positiva. Só dizemos que ele é acelerado ou retardado. Aqui, o módulo da variação de velocidade não está diminuindo, pessoal? Velocidade ao quadrado, mas os módulos delas vão diminuindo. Então aqui ele é retardado. Aqui os módulos da variação de velocidade não vão aumentando, então ele é acelerado. Gente, assim nós fechamos essa primeira parte de gráficos, tá? De movimento retilíneo uniformemente variado. Agora a gente vai fazer exercícios aplicando isso aqui, tá? Gente, uma ótima semana para vocês e um forte abraço.